Imagine acordar um dia e perceber que o tempo da sua liberdade está se esgotando rapidamente. Parece dramático, não é? Mas é exatamente isso que está acontecendo enquanto você lê estas palavras. Governos e elites financeiras estão, de maneira sutil e persistente, apertando as rédeas sobre nossas vidas, comprometendo nossa autonomia. Você sente que seu dinheiro não vale o mesmo que antes? Sabe que isso não é só impressão sua, mas um reflexo de um problema muito maior? A desvalorização monetária está corroendo lentamente o seu poder de compra, enquanto os bancos centrais preparam o terreno para uma revolução digital que pode restringir ainda mais a sua liberdade. Mas e se houvesse uma saída? Uma alternativa que oferece proteção contra a inflação e o controle estatal? Prepare-se para uma jornada reveladora sobre os últimos anos de liberdade financeira e descubra por que o tempo está se esgotando. Liberdade em declínio. Imagine acordar um dia e perceber que lentamente sua liberdade pessoal está sendo arrancada de você. Não é um sonho ruim, mas uma realidade que muitos já estão começando a sentir na pele. Governos e elites financeiras estão, cada vez mais, apertando as rédeas sobre nossas vidas. Como um sábio observador da sociedade, você pode notar como leis e regulações estão se infiltrando em aspectos antes intocados da nossa rotina, controlando desde o que compramos até como nos expressamos. Parece exagero? Basta olhar para a quantidade crescente de câmeras nas ruas e as novas políticas de privacidade online. A liberdade, um dos valores mais preciosos, está sendo negociada em nome da segurança e da conveniência. É quase como se estivéssemos trocando nossa autonomia por uma falsa sensação de proteção. Os exemplos práticos estão ao nosso redor. Dispositivos que rastreiam nossos passos, aplicativos que monitoram nossos gastos e até mesmo carros que reportam nossa localização. Para os desavisados, isso pode parecer um avanço tecnológico benéfico, mas para aqueles atentos, é um sinal claro de controle crescente. Se pararmos para refletir, a liberdade individual está se tornando uma relíquia do passado. O controle estatal e das elites financeiras está moldando um cenário onde cada movimento é observado, cada escolha é analisada. A pergunta que devemos fazer é: a que custo estamos permitindo isso? Pense nas vezes que suas ações foram limitadas por regras aparentemente inócuas. O toque de recolher durante crises, as restrições de viagens, tudo isso faz parte de um plano maior que visa centralizar o poder e diminuir a autonomia pessoal. Uma forma prática de perceber essa perda de liberdade é observar como os governos manipulam a narrativa para justificar suas ações. A criação de inimigos invisíveis, como o terrorismo ou crises econômicas, serve como desculpa para implementar medidas draconianas. Por exemplo, após eventos traumáticos, é comum ver a introdução de leis mais rígidas, sempre com a promessa de que é para o nosso bem. O verdadeiro desafio é discernir até que ponto isso é verdade ou apenas uma manobra para nos manter sob controle. Para aqueles que desejam manter uma parcela de sua liberdade, é essencial estar informado e vigilante. Pequenas ações, como questionar políticas públicas, participar de debates e educar-se sobre os seus direitos, podem fazer uma grande diferença. Além disso, ferramentas de privacidade online, como VPNs e navegadores seguros, são aliados valiosos nessa luta contra a vigilância massiva. O conhecimento é poder, e estar ciente das manobras políticas pode ser a chave para preservar nossa liberdade. E é exatamente essa vigilância que nos prepara para enfrentar desafios futuros. À medida que nos aprofundamos na análise do valor do dinheiro ao longo do tempo, veremos como a desvalorização monetária também é uma ferramenta de controle. Desde os tempos do escambo até os dias atuais, o dinheiro passou por transformações que impactaram diretamente nossa liberdade econômica. E é essa liberdade que está em jogo quando exploramos a desvalorização monetária. Desvalorização monetária. Ao longo da história, o dinheiro sempre foi uma peça central na organização das sociedades. No entanto, a desvalorização monetária é um fenômeno que tem corroído o poder de compra ao longo dos séculos. Desde os tempos em que conchas, grãos e gado eram utilizados como moeda de troca, até os dias atuais com papel moeda e cartões digitais, o valor intrínseco do dinheiro tem sofrido oscilações significativas. É fascinante pensar em como uma vaca podia ser trocada por várias sacas de grãos, ou como determinadas conchas tinham um valor estabelecido entre tribos antigas. A transição para o uso do metal, como ouro e prata, trouxe uma sensação de estabilidade. Esses metais preciosos eram reconhecidos universalmente pelo seu valor e durabilidade. No entanto, transportar grandes quantidades de ouro era não apenas impraticável, mas também perigoso. Imagine um comerciante da Idade Média carregando sacos de ouro ao atravessar florestas infestadas de ladrões. Esse cenário impôs a necessidade de criar métodos mais seguros e eficientes de transação. Foi então que surgiu o conceito de bancos, locais seguros onde o ouro podia ser armazenado e, em troca, certificados de depósito ou papel moeda eram emitidos. Estes certificados facilitavam o comércio e eram muito mais fáceis de transportar. A história dos bancos está repleta de exemplos de como essa inovação revolucionou o comércio global. Porém, esse avanço também trouxe consigo a semente da desvalorização, pois o valor desses certificados dependia
inteiramente da confiança no banco que os emitia. Com o passar do tempo, a complexidade dos sistemas financeiros aumentou e os governos começaram a emitir suas próprias moedas. A desvinculação do dólar do ouro em 1971 foi um marco que mudou drasticamente a dinâmica econômica mundial. Ao remover a base de valor fixo do ouro, o dinheiro passou a ser uma representação abstrata de valor, sujeita a manipulações políticas e econômicas. A inflação se tornou uma constante, corroendo gradualmente o poder de compra da população. Para ilustrar essa desvalorização, basta observar o que se podia comprar com uma nota de R$ 100 há 10 anos e o que se pode comprar hoje. A diferença é gritante. É vital que as pessoas entendam esse processo para que possam tomar decisões financeiras mais informadas. Por exemplo, investir em ativos que mantêm seu valor ao longo do tempo, como imóveis ou metais preciosos, pode ser uma estratégia eficaz para proteger seu patrimônio contra a inflação. Compreender a desvalorização monetária é crucial para se preparar para o futuro econômico. À medida que avançamos, veremos como a origem dos bancos e a criação do papel moeda moldaram a economia moderna. Esta história fascinante revela como os bancos surgiram como uma solução prática, mas também como eles introduziram novos desafios e oportunidades no mundo financeiro. Vamos agora explorar a origem dos bancos e entender melhor como essa instituição fundamental moldou nossa relação com o dinheiro. Origem dos bancos. A origem dos bancos é uma história fascinante que remonta a tempos antigos, quando comerciantes precisavam de um meio seguro para armazenar seu ouro e outros valores. Imagine viver em uma época onde carregar ouro para fazer transações era a norma, expondo-se a inúmeros perigos. Foi essa necessidade de segurança que deu início à prática de deixar o ouro com ourives, que em troca emitiam recibos. Esses recibos, por sua vez, começaram a ser usados como moeda de troca, marcando o início do papel moeda. Os primeiros bancos formaram-se a partir dessas práticas, oferecendo um local seguro para guardar bens valiosos e, ao mesmo tempo, facilitando as transações comerciais. Em Veneza, por exemplo, no século XII, surgiram os bancos que ofereciam depósitos e empréstimos, cobrando juros. Essa inovação financeira permitiu o crescimento do comércio internacional, pois os mercadores podiam financiar expedições comerciais sem carregar ouro fisicamente. Era um avanço notável para a economia global. Com o tempo, os bancos evoluíram para instituições mais complexas, oferecendo uma variedade de serviços financeiros além dos depósitos e empréstimos. A criação do papel moeda foi uma das inovações mais significativas. Ao invés de carregar ouro, as pessoas podiam usar notas emitidas pelos bancos, lastreadas pelo ouro guardado. Isso não só facilitou o comércio, mas também impulsionou o crescimento econômico. Pense em como seria mais fácil realizar grandes transações apenas com pedaços de papel. No entanto, essa inovação também trouxe novos desafios. O valor do papel moeda dependia da confiança no banco que o emitia. Em tempos de crise, essa confiança podia ser abalada, levando a corridas bancárias, onde todos tentavam retirar seu dinheiro ao mesmo tempo. Esses eventos, muitas vezes catastróficos, mostraram a fragilidade do sistema financeiro baseado em papel moeda. Exemplo disso foi a Grande Depressão de 1929, onde a quebra de bancos teve efeitos devastadores na economia global. Apesar dos riscos, os bancos continuaram a se expandir e diversificar suas operações. A introdução de serviços como cheques, cartões de crédito e, mais recentemente, a digitalização dos serviços bancários revolucionou ainda mais o setor financeiro. Hoje, os bancos não são apenas guardiões de valores, mas também facilitadores de investimentos e crédito, impulsionando o crescimento econômico. É incrível pensar como uma simples necessidade de segurança evoluiu para uma infraestrutura financeira global tão complexa. E com essa evolução, novos desafios continuam a surgir. A criação do papel moeda foi uma solução brilhante para seu tempo, mas também abriu portas para problemas como a inflação e a criação desenfreada de moeda. Isso nos leva a um ponto crucial: a desvinculação do dólar do ouro em 1971 e as consequências econômicas dessa decisão. A próxima etapa de nossa jornada é entender como essa mudança impactou a economia global e moldou o cenário financeiro atual. Inflação e criação de moeda. A decisão dos Estados Unidos de desvincular o dólar do ouro em 1971 foi um marco transformador na economia global. Antes disso, o valor do dólar era diretamente ligado a uma quantidade fixa de ouro, garantindo um certo nível de estabilidade. Porém, ao romper essa ligação, o dólar passou a ser uma moeda fiduciária, ou seja, seu valor passou a depender da confiança das pessoas no governo que o emitia. Esse movimento abriu as portas para a criação desenfreada de moeda e, consequentemente, para a inflação. A inflação, um termo frequentemente ouvido, mas nem sempre compreendido, refere-se ao aumento geral dos preços ao longo do tempo. Isso significa que o poder de compra do dinheiro diminui. Por exemplo, o que você conseguia comprar com R$ 100 há uma década, hoje exige uma quantia significativamente maior. A impressão excessiva de dinheiro pelo governo, sem o lastro do ouro, aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, mas não os bens e serviços disponíveis, resultando no aumento dos preços. Um exemplo
exemplo claro do impacto da inflação pode ser visto em países que sofreram hiperinflação, como a Alemanha na década de 1920 ou mais recentemente o Zimbábue. Nestes casos, o dinheiro se tornou quase sem valor e as pessoas passaram a precisar de carrinhos de mão cheios de notas para comprar itens básicos como pão. Essa situação extrema mostra o perigo da criação excessiva de moeda sem um controle adequado. Para as pessoas comuns, isso significou a perda total de suas economias e o colapso do sistema econômico. Para proteger-se da inflação, muitas pessoas buscam alternativas de investimento. Ativos como ouro, imóveis e ações são comumente usados como uma forma de preservar o valor. O ouro, em particular, sempre foi visto como um refúgio seguro em tempos de instabilidade econômica. Investir em imóveis também pode ser uma boa estratégia, pois eles tendem a valorizar ao longo do tempo. Para quem deseja investir em ações, é fundamental estudar bem o mercado e escolher empresas com potencial de crescimento sustentável. A inflação não afeta apenas as finanças pessoais, mas também tem impactos profundos na economia global. Os países precisam adotar políticas econômicas para controlar a inflação, como o aumento das taxas de juros. No entanto, essas medidas podem ter efeitos colaterais, como a desaceleração do crescimento econômico. Por isso, o equilíbrio entre o controle da inflação e o incentivo ao crescimento econômico é um dos maiores desafios enfrentados pelos governos ao redor do mundo. E é nesse contexto de busca por alternativas seguras que surge a discussão sobre as criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, foi criado como uma resposta direta à desconfiança nas moedas fiduciárias e ao controle governamental sobre o dinheiro. Representando uma nova forma de proteção contra a desvalorização da moeda, ele oferece uma alternativa que promete mais liberdade e controle financeiro. No próximo tópico, vamos explorar como as criptomoedas podem ser uma solução viável e entender melhor o potencial revolucionário do Bitcoin. Criptomoedas como alternativa. No cenário atual de desvalorização monetária e controle governamental, as criptomoedas surgem como uma alternativa promissora. O Bitcoin, em particular, tem atraído a atenção de investidores e entusiastas da tecnologia por sua proposta de descentralização e segurança. Ao contrário das moedas tradicionais, o Bitcoin não é controlado por nenhum governo ou instituição financeira. Ele é baseado em um sistema de blockchain que garante transparência e imutabilidade nas transações. Essa inovação oferece uma nova forma de proteção contra a inflação e a perda de poder de compra. A criação do Bitcoin em 2009 por um indivíduo ou grupo sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto foi uma resposta direta à crise financeira de 2008. A ideia era criar uma moeda digital que pudesse ser transferida diretamente entre pessoas, sem a necessidade de intermediários como bancos. Esse conceito de dinheiro do povo é uma das razões pelas quais o Bitcoin ganhou tanta popularidade. Além disso, sua oferta limitada, apenas 21 milhões de Bitcoins poderão ser minerados, cria uma escassez que pode proteger contra a desvalorização. Investir em Bitcoin e outras criptomoedas ser uma estratégia eficaz para diversificar o portfólio e se proteger contra a inflação. No entanto, é importante entender que o mercado de criptomoedas é altamente volátil. Os preços podem subir e descer rapidamente, o que pode ser arriscado para investidores inexperientes. Portanto, antes de investir, é crucial fazer uma pesquisa aprofundada e considerar a possibilidade de consultar um especialista financeiro. Lembre-se de que, como qualquer investimento, existe o potencial de perdas. Além do Bitcoin, existem várias outras criptomoedas no mercado, cada uma com suas características e propósitos únicos. Ethereum, por exemplo, é uma plataforma que permite a criação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. Outras criptomoedas como Litecoin, Ripple e Cardano também oferecem diferentes soluções tecnológicas e oportunidades de investimento. Explorar essas opções pode ajudar a encontrar a criptomoeda que melhor se alinha aos seus objetivos financeiros. O uso das criptomoedas não se limita apenas aos investimentos. Elas também estão sendo adotadas como forma de pagamento em diversas partes do mundo. Empresas como Microsoft, Overstock e Tesla já aceitam Bitcoin como forma de pagamento. Essa aceitação crescente aumenta a legitimidade e o valor das criptomoedas. Além disso, em países com alta inflação ou controle de capital, como Venezuela e Argentina, as criptomoedas oferecem uma forma de preservar o valor e manter a liberdade financeira. Porém, com o crescimento das criptomoedas, também surgem novos desafios. Os governos estão começando a perceber o potencial disruptivo dessas tecnologias e estão buscando formas de regulamentá-las. Isso nos leva ao próximo tópico, que aborda a ameaça das moedas digitais dos bancos centrais, CBDCs. Essas moedas digitais, controladas pelos governos, podem restringir ainda mais a liberdade financeira e reforçar o controle estatal sobre nossas vidas. Vamos explorar essa questão mais a fundo a seguir. Ameaça dos CBDCs. As moedas digitais dos bancos centrais, conhecidas como CBDCs, estão emergindo como uma nova fronteira no mundo financeiro. Embora pareçam oferecer muitas vantagens, como transações rápidas e seguras, elas também representam uma ameaça significativa à liberdade financeira. Diferentemente das criptomoedas
criptomoedas descentralizadas, as CBDCs são totalmente controladas pelos governos, o que lhes permite monitorar e influenciar diretamente as transações dos cidadãos. Imagine um futuro onde cada compra que você faz é rastreada e potencialmente sujeita à aprovação governamental. Uma das principais preocupações com as CBDCs é o potencial para vigilância em massa. Com a capacidade de rastrear todas as transações em tempo real, os governos podem obter uma visão detalhada dos hábitos de consumo de cada indivíduo. Isso não só ameaça a privacidade, mas também pode levar a abusos de poder, onde certos comportamentos são punidos ou incentivados conforme os interesses do governo. Essa centralização do controle financeiro é um passo perigoso em direção a um estado de vigilância. Além disso, as CBDCs podem ser usadas como ferramentas para implementar políticas monetárias de forma direta e intrusiva. Por exemplo, em tempos de crise econômica, os governos poderiam impor taxas negativas sobre os saldos das contas, forçando os cidadãos a gastar em vez de economizar. Isso poderia desestabilizar a economia pessoal de muitas famílias, especialmente aquelas que já estão lutando para manter suas finanças em ordem. A manipulação direta das finanças pessoais pelo governo é uma perspectiva alarmante. Um exemplo prático do potencial controle das CBDCs pode ser visto na China, que está à frente na implementação do Yuan digital. O governo chinês pode rastrear todos os movimentos financeiros dos seus cidadãos e, teoricamente, limitar ou bloquear transações que considere indesejáveis. Esta ferramenta pode ser usada para controlar a dissidência política, reforçar o controle social e manipular o comportamento econômico da população. É uma janela para o que outros governos poderiam fazer com suas próprias CBDCs. Para quem valoriza a liberdade financeira, é crucial estar ciente desses riscos e procurar alternativas que preservem sua autonomia. As criptomoedas descentralizadas, como o Bitcoin, oferecem uma saída para aqueles que desejam proteger suas finanças do controle governamental. Investir em criptomoedas e aprender sobre ferramentas de privacidade digital são passos importantes para manter o controle sobre suas próprias finanças em um mundo cada vez mais digitalizado e controlado. A ameaça das CBDCs nos lembra da importância de uma vigilância constante e da defesa de nossas liberdades individuais. À medida que os governos avançam com esses projetos, é vital que a sociedade esteja informada e pronta para agir. A busca por alternativas, como as criptomoedas descentralizadas, torna-se mais relevante do que nunca. A liberdade financeira está em jogo e cabe a cada um de nós decidir como proteger e preservar esse valor fundamental. Agora que você adquiriu todo esse conhecimento, é hora de refletir sobre o que realmente importa, a sua liberdade financeira. O que você fará para proteger seu futuro e o de sua família? Será que vai continuar deixando que governos e elites financeiras controlem suas escolhas? Ou está pronto para buscar alternativas que garantam a sua autonomia? Pense nisso. Suas ações de hoje definirão a sua liberdade de amanhã. Quais passos você vai tomar a partir de agora? Vai explorar mais sobre criptomoedas e suas vantagens? Vai investir em ativos que protejam seu patrimônio contra a inflação? Ou vai simplesmente ficar à mercê das decisões de terceiros? A decisão está em suas mãos. Não deixe que o tempo se esgote. Inscreva-se no canal, dê um like neste vídeo e ative as notificações para continuar aprendendo como proteger sua liberdade financeira. Vamos juntos desvendar os segredos da economia e garantir um futuro mais seguro e próspero para todos nós. Você já percebeu que seu dinheiro vale menos a cada dia? Quer saber o porquê disso e como se proteger? Então assista ao nosso último vídeo, onde explicamos tudo em detalhes e te mostramos estratégias práticas para preservar o seu poder de compra. Não perca essa oportunidade. Clique agora.